Boa tarde, boa noite, bom dia, a paz do Senhor seja convosco. Queremos em ligeiro tempo aqui falar sobre quem escolheu, o primeiro rei de Israel. A gente sabe que o povo de Deus teria reis, isso foi uma promessa da parte de Deus para Abraão, lá no capítulo de número 17 de Gênesis, versículo de número 6. Deus diz assim: te farei frutificar grandemente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Promessa da parte do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 ao 20, a Bíblia fala da eleição e os deveres de um rei. Que no versículo de número 14, Deus sabia que o povo iria pedir um rei. Ele sabia que o povo ia pedir um rei. No versículo de número 15, o rei tinha que ser escolhido pelo Senhor. No versículo de número 16, diz que não poderia ter muitos cavalos para o povo não voltar para o Egito, ter muito cavalo e querer voltar para o Egito. Versículo 17 diz que também o rei não poderia ter multiplicações de mulheres para não se desviar da presença de Deus, nem também multiplicação de pratas e ouros, e ouro. Versículo 18, versículo 19, essa lei era para ser lida todo dia para o rei não pecar, para o rei não se levantar contra os seus irmãos e se apartar dos mandamentos de Deus, Então, era isso. Então, no capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 4 e 5, o povo pede um rei. No versículo de número 6, Samuel ora ao Senhor. No versículo de número 7, Deus manda Samuel ouvir o povo. E Deus disse: esse povo não rejeitou a ti, mas antes a mim, para que eu não reine sobre eles, E Deus fala detalhadamente que o povo já havia rejeitado muito antes de ter pedido um rei. Então o povo já havia rejeitado, mas Deus se sentiu também rejeitado por eles, Mas quem escolheu esse rei, segundo a palavra de Deus, teria que ser Deus que escolhesse, Não é que Deus escolhe tudo certo, Deus não escolhe errado. O homem é que procura errar, falhar, se distanciar da presença de Deus. Então Deus fala como seria o proceder do rei. No versículo de número 20, do capítulo 8, Deus fala como seria o proceder do rei, como ele deveria proceder. Se ele não procedesse assim, ia perecer tanto o povo como o rei. No capítulo de número 9, Saul vai em busca da jumenta e encontra o reino, Capítulo 9, versículo 15 e 16, diz que Deus revelou a Samuel, que o jovem viria, amanhã viria um jovem, e esse jovem ele tinha que ungir como rei. Quando Samuel vê o jovem no outro dia, aí Deus fala com Samuel e diz: o jovem é este, Aí ele unge a Saul como rei, Deus escolhendo, mandando ungir e também investindo na vida de Saul. Deus investiu, colocando o seu Espírito Santo, fazendo ele profetizar, dando a ele capacidade para ele vencer as guerras, lutas, E o segredo era a comunhão que ele tinha com Deus no início, a humildade. Deus, pelo seu Espírito Santo, dava força, poder a ele para ele vencer as guerras, as lutas e as batalhas. Então, Deus investiu em Saul. Capítulo 15, versículo 10 e 11, diz que Deus se arrependeu. Eu me arrependi de ter posto Saul como rei, Então, se foi os homens que escolheu, não teria, Deus não poderia se arrepender
né? Porque foram escolhidos pelos homens, né? Mas Deus escolheu, mas o homem é que errou, o homem é que falhou, né? O homem é a mesma coisa lá no Jardim do Éden. Deus escolheu Adão, né? Deus fez Adão, mas deu orientações. Da mesma forma, houve orientação para Saul, primeiro rei de Israel, e ele não seguiu as orientações divinas. Então Deus não é culpado do erro do homem, né? Se ele não orientasse, aí seria diferente, mas Deus é aquele que orienta, Deus ele mostra, né? O homem é que procura o caminho errado. Então Deus investiu em Saul, ungindo, fazendo promessa do Espírito do Senhor. Diz que o Espírito do Senhor viria sobre ele, né? No capítulo 10, versículo de número 6, e ele profetizaria, versículo 7, Deus seria com ele. No final do versículo 7 do capítulo 10 de 1 Samuel, diz que Deus seria com ele, né? E no versículo 9 do capítulo 10, diz que Deus mudou o coração dele, e todos os sinais aconteceram naquele dia. Então Deus ele investiu em Saul. Saul é que deveria lutar contra um gigante, porque ele era um semi-gigante, porém ele não obedeceu às orientações divinas, não obedeceu os mandamentos do Senhor, a ponto de ser rejeitado, de perder a presença do Espírito Santo, vindo o espírito mal da parte do Senhor na vida dele. Ele procurou matou os sacerdotes, procurou matar Davi, procurou a feiticeira, e cada vez mais pior, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e ele chegou a ser rejeitado, e o final da história a gente sabe que ele, né, se lançou sobre a sua lança, e aí, né, já distanciado de Deus, né, perdeu a sua vida na batalha. Então observamos que Deus é aquele que chama, Deus é aquele que escolhe, Deus é aquele que investe, né? Mas se o homem não prosseguir até o fim, obedecendo em fidelidade, fazendo o querer e a vontade de Deus, né? Naturalmente, quando se perde o Espírito de Deus na sua vida, na vida de qualquer um, virá o espírito mau, né? Espírito de mentira, de prostituição e outros espíritos, né, que acabam com a vida do homem. Porém, que nós devemos conservar a presença do Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, diz: não entristeçais o Espírito Santo, qual está selado para o dia da redenção. 1 Tessalonicenses capítulo de número 5, versículo 19, diz: não extingai o Espírito, né? Que possamos conservar essa presença gloriosa do Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Pai, Espírito de Cristo, Espírito de glória, Espírito de graça, Espírito de poder. É o Espírito Santo que está em nós para nos ajudar nesta caminhada tão difícil, né? Estamos vivendo em guerra espiritual, em momento difícil, mas aquele que faz a vontade do Senhor, Deus investirá, e nós chegaremos até o final e diremos: até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe, que Deus ajude a cada um, que possamos guardar a santa e a gloriosa palavra do Senhor e a comunhão com Ele. Deus, Ele te chamou, te escolheu em meio a mais de 8 bilhões de pessoas que existem na face da terra. Você foi escolhido, escolhida por Deus para fazer a diferença, para viver, né, conforme a vontade de Deus. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.